A partir de agora, você tem bate-papo sobre espiritualidade, magia e autoconhecimento. Com o paranormal e bruxo Edu Scarfon. Transforme a sua vida. Está no ar o programa Universo e Você. Universo e Você. Edu Scarfon. Oi, gente! Começando o nosso programa Universo e Você, que sempre traz assuntos para você poder cuidar do seu lado espiritual, poder cuidar da sua vida, fortalecê-la, se desenvolver e fazer as coisas acontecerem, prosperarem. É o que nós buscamos, o progresso. Você sabe que os nossos dons paranormais, eles podem nos ajudar muito também na questão do progresso. Porque quando você está com os seus dons, tais como clarividência, clareaudiência, mediunidade, projeção astral, quando você os tem desenvolvidos, você tem condições, às vezes, de se antecipar a alguns fatos, se preparar melhor para vivenciar determinadas coisas que você já percebe que estão acontecendo. A gente consegue, observar sinalizações das coisas e se preparar melhor para os acontecimentos. É esse o papel da paranormalidade, né? Ajudar você, com o seu outro sentido, o sexto sentido, a captar coisas que com os sentidos físicos, por vezes, não é possível de serem captadas. E aí, gente, o paranormal, ele consegue utilizar dessa capacidade, até eu vou dizer uma pessoa que é oraculista, por exemplo, que lida com tarô, baralho cigano, runas. Quando ela tem ali um toque da paranormalidade na leitura dela, ela consegue enxergar coisas que são além daquelas que estão sendo mostradas pelo oráculo, tá? Então, a paranormalidade é uma capacidade que ela é fundamental da gente desenvolver. Tem pessoas que já vêm com alguns dons paranormais desenvolvidos, outras que vêm com menos, mas o que é importante da gente ressaltar é que todo mundo tem paranormalidade. E aí eu trouxe esse assunto para vocês porque eu acho que é muito importante, eu acho que ele continua muito atual e eu acho também que é uma coisa que é de interesse de todos nós, de interesse comum, porque espiritualidade, às vezes você se identifica de cuidar da sua de uma forma ou de outra. Tem gente que gosta de candomblé, umbanda, tem gente que gosta de uma espiritualidade independente, livre, sem ter nenhuma característica, nenhum traço assim mais religioso. E aí cada um tem sua forma de cuidar do lado espiritual. Agora, a paranormalidade já é um assunto que interessa a todos nós. Então eu vou me dedicar no programa de hoje a falar sobre isso, tá? Aproveitando também que estamos no período dos mistérios paranormais. E o que são os mistérios paranormais? O novo reality, a série que houve a estreia sábado passado, o primeiro episódio, pela Astral TV, mas quem não consegue assistir a Astral TV, porque de repente não a tem na sua região, embora dê para você ver pelo site, também por aplicativo, você consegue assistir o episódio pelo YouTube. Então é só você ir lá agora no canal no YouTube, Mistérios Paranormais TV, coloca assim, tá? Que aí você vai entrar na nossa página no YouTube e você já se inscreve. E aí o primeiro episódio foi o da personalidade mascarada. Então tem uma personalidade, alguém famoso, com máscara e alguns objetos pessoais na cena, e os paranormais precisam pegar ali com as mãos e sentir esses objetos, captar a energia ali da personalidade mascarada para trazer o máximo de informações que conseguirem em relação a ela, sobre comportamento, quem é, como que foi a vida, como que ela está no momento. E tá lá para vocês assistirem, tá? E aí nessa série, gente, são 7 episódios, hein? A cada episódio a gente sempre vai trazer os paranormais ali em cena, desvendando alguma coisa para vocês verem como funciona a paranormalidade. E hoje, o que eu trouxe para nós falarmos sobre esse assunto é a questão do nosso ritmo cerebral. Você sabe que o seu cérebro, ele emite ondas numa determinada velocidade. E essa velocidade, ela pode ter como consequência estados de transe específicos que você pode entrar, tá? E esses estados, eles são estados que favorecem muito a paranormalidade.
Porque o que acontece? Essa medição, né, desse ritmo, dessas ondas cerebrais, ela é feita, né, em hertz. Aí o que acontece, gente? No dia a dia, quando você está conversando com alguém, batendo um papo, fazendo uma reunião, dando uma aula, propondo um negócio para alguém, a velocidade do seu cérebro, né, a frequência, ela gira em torno de 14 a 30 Hz. E nós chamamos esse estado cerebral de estado beta. Então, sempre que você está em estado de alerta, que você está numa fase, num momento do seu dia mais racional, traçando planos, pensando, exercendo o raciocínio lógico, você está no estado beta. Quando a gente está em beta, que é um estado mais racional, a nossa intuição ela flui de uma forma menor. Você não sente tanto, você não percebe tanto as suas capacidades paranormais, os seus poderes psíquicos. Agora, quando você consegue diminuir essa velocidade das ondas cerebrais, o ritmo delas, aí automaticamente você diminui também esse raciocínio, digamos assim, em demasia, e de um lado você diminui o raciocínio, do outro você faz uma abertura para sua intuição se manifestar, tá? Isso acontece no primeiro estado psíquico que tem de transe, tá? Que é o alfa. O alfa é o mais próximo de beta. Então eu falei para vocês que em beta nós emitimos ondas que fluem em torno de 14 a 30 Hz, tá? Em alfa é menos. Você vai emitir ondas de 8 a 14 Hz. Então, qual que é a sensação de quando a gente está em alfa? A gente tem uma sensação de tranquilidade, a gente tem uma sensação de calmaria. Sabe quando você entra no mar, né, e você mergulha, daí você levanta ali das águas e você escuta, né, porque entrou água nos ouvidos, tudo, você escuta tudo meio distante, tem aquela sensação de paz, aquele solzinho batendo na sua cabeça, parece que você está em outro lugar, sabe? É isso que a gente sente quando a gente está em alfa. Você tem uma tranquilidade, os seus sentidos ficam mais apurados, a sua sensibilidade também, você fica mais sensível e fica mais compenetrado naquele momento, no presente, no que está acontecendo ali. Diferente de beta, né, que a gente fica ali pensando 1000 coisas ao mesmo tempo, se antecipando aos problemas e tentando encontrar soluções para as coisas na mais pura ansiedade. Em alfa não acontece isso. Só que em alfa, os seus dons paranormais, eles ficam mais latentes e você tem mais oportunidade de dar vazão a eles. Em alfa, você tem mais facilidade para ter uma comunicação, de repente, espiritual, telepática. Você tem mais facilidade para exercer a empatia enquanto capacidade psíquica, percebendo o que o outro está sentindo, como que está o coração do outro, tá? Em alfa, você tem mais facilidade para exercer sua clarividência, sua clareaudiência, e é muito fácil, viu, gente, entrar em alfa. Não esperem assim, às vezes as pessoas esperam aquela coisa hollywoodiana, sabe? Ai, alfa é um transe, vou ficar ali em transe. Não, é um transe leve. Isso acontece sem você perceber. Quando às vezes você está fazendo um movimento repetitivo, como a cadeira de balanço, não chega uma hora que parece que a mente dá uma tranquilizada e que você dá uma relaxada, tá? E muitas vezes a gente entra em alfa quando você está na cadeira de balanço, quando você está fazendo um movimento repetitivo como lavar louça, tá? Sempre que você está mais relaxado e a cabeça também está tranquila, você tem uma facilidade para diminuir o ritmo das ondas cerebrais e alcançar o alfa, que é um dos estados mais favoráveis para as práticas que necessitam de paranormalidade. Mas eu vou dizer que essas ondas cerebrais, elas ainda podem diminuir mais o ritmo delas entrando em teta, tá? Teta acontece de 4 a 8 Hz, tá? Então, assim, o seu cérebro ficou mais calmo, mais tranquilo, você ficou mais relaxado, você entra em teta, tá? E teta é um estado ainda melhor para trabalhar questões não só da paranormalidade, mas também mais espirituais. Quando eu digo espirituais, contatar mentores, ver algum espírito,
ter um contato mais intenso com o espírito. Se de repente em alfa você contatava um espírito telepaticamente, tá? Em teta você tem facilidade para ver esse espírito, senti-lo mais próximo de você, ou para você também fazer um desdobramento, tá? E conseguir fazer uma experiência nesse sentido. Então, teta é muito favorável para experiências paranormais e também para experiências mais espirituais, tá? Que evoquem ali uma transcendência, digamos assim. Agora, o difícil só é que como o cérebro fica num ritmo mais lento, pode dar uma sonolência e você pode não conseguir concluir o trabalho. Você começa, né? E aí depois você dorme, tá? Porque você relaxa bastante quando você está em teta. E aí, depois de teta, o outro estado cerebral que nós temos é o delta, né? Que acontece quando você está aí em torno de 1 a 4 Hz, tá? É o que o seu cérebro está emitindo de frequência. E aí a gente não tem domínio nenhum, porque esse é um estado de sono profundo. É o mesmo estado de quando uma pessoa está anestesiada, por exemplo, tá? Então nós não conseguimos fazer trabalhos psíquicos, até meditações, por mais experiente que a pessoa possa ser, é muito difícil ela alcançar essas ondas delta, porque quando alcança a onda delta, se perde a consciência. Agora, em beta, você tem consciência, que é o normal do seu dia a dia. Em alfa, que é o transe leve, você tem consciência. E em teta, você também tem alguma consciência. Eu falei, né, do beta, que são as ondas cerebrais que a gente emite com mais frequência, para baixo, né? Falando de ritmos mais lentos que o cérebro pode emitir de ondas, né? Como alfa, como teta, como delta, mas tem ritmo mais acelerado que beta também. Vale dizer isso, tá? O ritmo gama, por exemplo, as ondas gama, elas são de 30 a 100 Hz. Também é um estado de transe, mas é quando a gente está naquele frenesi, naquela intensidade. Sabe, por exemplo, nos rituais xamânicos, que o pessoal está dançando ao redor da fogueira, e aí tem o barulho do tambor, tem os cantos, tem o fogo, e aquela dança mais rápida, né, no frenesi, e a pessoa entra no estado ali alterado que ela pode ter insights, ideias, liberações emocionais, de repente, de frustrações, bloqueios que ela consegue se libertar. Isso tudo acontece em gama, que também é um estado de transe, mas acontece geralmente envolvendo mais essa coisa desse frenesi, tá? Então você está vendo, gente, que esses estados, eles são estados que muitas vezes a gente alcança todos eles dentro de um único dia, de você emitir ondas beta, aí você relaxa um pouquinho alfa, aí você vai deitar, está próximo de dormir, já é teta, depois você está dormindo é delta. Então a gente vai reproduzindo essas frequências cerebrais ao longo do dia, mas o que eu quero colocar para você aqui hoje é que se você faz isso conscientemente, você pode utilizar em benefício dos seus dons paranormais. Então você pode utilizar disso com a intenção, né, de você conseguir trazer as suas capacidades paranormais à tona, tá? Até uma pessoa, por exemplo, um oraculista, você pode fazer a técnica para entrar em alfa antes de você começar a leitura do seu oráculo. Você que de repente é médium, antes de você começar a sessão, você pode entrar em alfa. Você que vai curar a energia de um local, é radiestesista e quer sentir essa energia, você pode entrar em alfa antes de ir até o local. E como que você consegue, além dessa coisa que eu falei, do movimento repetitivo, com meditação? Então tem meditações diversas que vocês vão encontrar na internet que ajudam você a alcançar o estado alfa. Uma delas, por exemplo, é muito fácil, eu vou narrar agora para você. Você pode visualizar que você está num local escuro e que você está frente a uma escadaria, mas não é uma escadaria que sobe, é uma escadaria que desce. Aí você inspira e expira profundamente, desce o primeiro degrau. Inspira e expira novamente, desce o segundo. Inspira e expira, desce o terceiro. Desce o quarto, desce o quinto, você vai descendo. E conforme você vai descendo cada degrau, tudo vai ficando mais escuro.
e você vai sentindo uma tranquilidade muito grande, invadindo e preenchendo todo o ser. E você vai descendo até você chegar num local plano, totalmente escuro, onde você sente uma tranquilidade muito grande. Esse local escuro é dentro de você mesmo. Você interiorizou, você internalizou. E em alfa é isso que acontece com a gente. A gente introspecta, a gente internaliza, a gente vai para dentro da gente mesmo, tá? Ao contrário de beta, que é quando você está ligado no que o outro está falando, o que está acontecendo no ambiente, você está assim naquele estado de alerta, olhando tudo que acontece à sua volta. Em alfa não, é dentro de você, processando as suas sensações, os seus sentimentos, as informações que estão lá dentro e por aí vai, tá? Então, uma meditação muito simples como essa te leva ao estado alfa. Tem gente que faz a mesma meditação visualizando que está no elevador. O elevador vai descendo, né? Inspira e expira, ele desce um andar, ele desce outro, ele desce, 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 até chegar nesse salão escuro. E essa questão do descer, que a gente acaba fazendo uma alusão na meditação, na verdade, simbolicamente, ela representa o ritmo das suas ondas cerebrais, descendo, 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 também acalmando, relaxando, para que a intuição possa emergir. Gente, enquanto o alfa ele te possibilita essa internalização, essa interiorização, as ondas teta que vêm depois, né, quando você relaxa um pouco mais, elas têm tudo a ver com o estado hipnótico. Então, por exemplo, quando a gente está emitindo ondas teta, nós estamos muito próximos de contatar o nosso subconsciente. Por isso que a pessoa já começa a sentir ali uma dormência, uma sonolência, inclusive. E o subconsciente é a morada das emoções, dos sentimentos, é onde repousa os traumas, os bloqueios. Então, sempre um bom hipnoterapeuta, ele vai fazer o processo de modo que você relaxe até você começar a emitir as ondas teta, e ali ele vai fazer o trabalho dele para que haja uma reprogramação de alguma informação que esteja contida lá dentro, nos seus registros internos, tá? Então, gente, os estados cerebrais, eles podem e muito ajudar na questão da paranormalidade, tá? Porque se você se predispor a alcançar um estado alfa, teta ou até gama para os trabalhos de ordem paranormal, você vai ter muito mais êxito do que se você tentar fazer isso ali de qualquer jeito, estando em beta e por aí vai, tá? Então é importante dizer isso, porque com isso você consegue aprimorar a sua experiência. Porque quando eu estou falando disso, estou falando de neurociência, eu estou falando da paranormalidade, não de uma forma espiritual, mas de uma forma orgânica, que todos nós temos. Eu sou uma pessoa que lida com ocultismo, que lida com magia, que lida com espiritualidade, mas eu não estou aqui defendendo a paranormalidade, explicando sobre essa nuance para vocês, porque a paranormalidade, ela não está atrelada a essas questões. Ela é do indivíduo. Tem gente que veio paranormal sem nunca ter pisado em lugar algum de espiritualidade nessa vida. E é da pessoa, é orgânico, né? Então a pessoa tem ali, de repente, a glândula pineal dela, que é o terceiro olho, né? Aquele grãozinho de ervilha, que é uma glândula mesmo que você tem na cabeça, e essa glândula, segundo os estudos desde a antiguidade, ela responde pelo seu lado paranormal. E de repente o indivíduo veio com essa glândula mais desenvolvida do que outros. Por isso, uma paranormalidade mais latente. Agora, tem uma coisa também: os seus hábitos podem contribuir para que essa glândula comece a calcificar. E se ela calcificar, a sua paranormalidade diminui como consequência. Agora, tem hábitos que a gente pode aderir que são saudáveis para a glândula e que favorecem a paranormalidade. Por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado com uma série de coisas que a gente consome, tá? Que vão dificultar a questão da paranormalidade, atrapalhar a glândula. O flúor, por exemplo, é muito prejudicial para a glândula pineal. Então, tomem cuidado aí com o consumo
do flúor, tá? Porque atrapalha e muito, tá? Então, gente, hoje eu quis colocar para vocês um pouco sobre a paranormalidade, né? Para vocês entenderem que os estados cerebrais, eles favorecem, tá? Tem exames, né? Cerebrais que já foram feitos de imagem e tudo mais, para chegar nessa explicação que eu estou passando para vocês. E eles continuam sendo feitos, né, estudando cada um desses ritmos de ondas cerebrais que a gente pode emitir. E aí eu vou convidar vocês, então, a se inscreverem no canal no YouTube Mistérios Paranormais TV. Tem o Instagram também, Mistérios Paranormais TV, para quem não estiver seguindo, tá? Então, como eu disse, o primeiro episódio teve a personalidade mascarada. E o segundo episódio agora, né, vai passar hoje, né, sábado, às 9 da noite na Astral TV e às 10 da noite no YouTube, ele mostra 2 paranormais indo num lugar e eles têm que sacar qual é a energia desse lugar. Se é boa, se é ruim, o que acontece ali, e a pessoa que é a dona do lugar, que sabe tudo o que acontece ali, vai estar ouvindo e avaliando eles. E daí é muito interessante que você vê 2 pessoas que, por exemplo, entraram separadas para viver a experiência, mencionando uma mesma coisa ali a respeito do local. E a gente vê e percebe, nossa, captou, né, coisas também. Captaram alguma informação ali. Então, assista, tá, nesse sábado, hoje, às 10 da noite, no YouTube Mistérios Paranormais TV, tá? Então é uma sériezinha que eu tô aí à frente desse projeto, né, com todo carinho para vocês entenderem mais e mais a respeito da paranormalidade, né? Isso tudo começou em Os Paranormais lá em 2014, reality que eu participei no SBT e que vivenciei, né, toda essa experiência, esse desafio, né, de entrar em provas, né? Eram desafios e entrar neles sem saber onde estávamos e o que iríamos nos deparar e tendo de usar a paranormalidade para conseguir captar as informações. E aí eu me lembro que naquela ocasião, antes de começar cada desafio, eu entrava em alfa. Então eu já chegava, né, ao local do desafio em alfa. Enquanto o apresentador, né, o Portioli, estava gravando lá, com cada paranormal a gente ficava aguardando, né, numa salinha com café, frutas, lanchinho. E ali, quando eu percebia que eu já era o próximo, eu já relaxava, fechava os meus olhos e entrava em alfa. E aí, depois, em seguida, o pessoal me chamava, né, e iam me levar até o local da prova para eu começar o desafio. E aí eu já chegava no local em alfa. Aí eu comecei a utilizar do alfa nas minhas consultas, nas minhas leituras, nos meus rituais de magia. E eu notei que a performance, os resultados se tornaram cada vez melhores, tá? Então, estudem, pratiquem, né? Façam exercício para entrar em alfa, vocês vão ver a diferença que vai dar para a paranormalidade de vocês, para a memória, para a concentração, tá? Dá uma diferença danada, gente, é incrível. Bom, convido você também a me seguir no Instagram, se você não estiver seguindo ainda, @EduScarfon, com S mudo e N de navio no final. Segue lá. E para quem quiser marcar uma leitura de tarô, você que está precisando de orientação, agora vai ao WhatsApp. Anote aí, código 11, número 973745755. Vou repetir, código 11, número 973745755. Eu atendo todos os dias no período da tarde, atendimento por chamada de vídeo, tá? Quero agradecer muito sua companhia. Então, quem puder hoje assista aos Mistérios Paranormais pela Astral TV, tá? Astral TV em São Paulo é canal 33.3, em Campinas 47.1 e você pode baixar também o aplicativo Soul TV, Soul, S-O-U-L, na sua televisão, tá? Ou no seu celular, e lá somos o canal 85 e também dá para ver pelo site astraltv.com.br. Vou ficando por aqui, galera. Que você tenha um final de semana maravilhoso, bênçãos de luz e até o próximo programa. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Universo e Você, com o paranormal e bruxo Edu Scarpon.